Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da ProNutri Oncologia. Meu nome é Adriana Pires, sou oncologista, faço parte dessa equipe maravilhosa de oncologistas da ProNutri e é com grande alegria que eu venho apresentar a vocês um grande colega, Dr. Cássio Santos, cirurgião oncológico, formado na Universidade Federal do Ceará, fez sua formação em oncologia, cirurgia oncológica no AC Camargo Cancer Center de São Paulo. E a gente está aqui para falar um pouquinho da história de vida dele, de como é que ele entrou na oncologia. E eu queria começar com uma pergunta, Cássio. Como foi a sua entrada na medicina? O que é que te motivou a ser médico? Bom, achei tudo um prazer estar aqui, né? Com esse bate-papo da ProNutri. A minha escolha pela medicina foi, eu acho que eu assisti o podcast do Dr. Salve, então foi meio que por acaso também. Diferente dele, ele tem um pai médico, né? O Dr. Santos era ginecologista, dedicado a tratamento de infertilidade, mas até meados do terceiro ano do científico ali, né? Na nossa época chamava científico, eu não pensava o que é que eu ia fazer. Não tinha nem na cabeça o que ia fazer no vestibular. Até que um grande amigo do Colégio Batista, né, falou: rapaz, vamos te inscrever lá na UFC. O que é que tu vai fazer? Mas meu pai é médico, eu vou fazer medicina também. E aí trilhei esse caminho. Acho que a gente tem memórias assim da infância que levam a isso, né? E o exemplo. Mas o Dr. Santos nunca deu assim uma forçadinha, vamos lá, Cássio, quero você médico. Ele deixava a gente sempre muito, muito à vontade, mas tinha um grande exemplo de dedicação, de amor pela profissão, a vida inteira, de satisfação pessoal. Ele sempre foi também na área dele um grande inovador, né? Foi pioneiro na área de infertilidade, então isso tudo a gente conviveu durante a vida. Assim, uma rotina de sábado era a gente ir para o sítio, que ele tinha ali em Messejana, mas antes de ir, passava visita, seja no HGF, de manhã cedo, para ver pacientes que ele fez tratamento durante a semana, seja na maternidade escola, onde ele tinha a clínica privada dele. Então ia todo mundo no carro, esperava no carro ele subir para dar alta a alguém e voltar. Então isso foi uma rotina na nossa vida, da família inteira. Isso aí leva a uma escolha, né, natural. Então, o HGF já desde a infância, adolescência, você já estava ali nos entornos dele, né? Eu me lembro pequenininho, assim, a gente não podia entrar no hospital, né? Tinha um saguão muito lindo ali no HGF, tinha as colunas de mármore enorme, não sei se você pegou essa época do HGF, não. Eu acho que eu não peguei, não. Mas era linda a entrada do HGF. Mas a gente não podia passar de uma certa porta, era só acima dos 14 anos. Então eu ficava brincando ali no saguão e vendo aquilo tudo. Me lembro demais disso aí, desde menina. E a oncologia, né? Como foi que ela tocou teu coração aí? Conta. Aí é o seguinte, a nossa faculdade na UFC, eu sempre achei maravilhosa, a gente sempre vê cearense se destacando nas residências aí pelo país, mas o aluno tinha que buscar muita coisa fora de complementação. Então, a partir ali do segundo ano da faculdade, quando a gente tem contato com a anatomia, já começou um comichão de buscar algo a mais. Aí você quer começar cedo, né, a ter contato. Lá pelo quarto semestre, quer dizer, segundo ano, eu não me lembro bem, mas acho que teve uma pequena greve, a gente ficou sem ter muito o que fazer, e eu e o Ormando, nossos pais foram colegas de turma, né? Dr. Santos e Dr. Ormando foram colegas de turma e operavam juntos num hospital privado aqui. A gente foi assistir cirurgias. Em certo momento lá, tinha um médico aqui, um cirurgião muito famoso, Dr. João Evangelista, falou: rapaz, o que vocês estão fazendo aqui? O bom é vocês irem lá na Santa Casa. Lá vocês vão ter oportunidade de entrar em cirurgias. E tem um médico que chegou agora aqui, com uma formação fantástica, eu tenho certeza que ele aceita vocês lá. Era o Dr. Salve. Né? O Salve tinha feito residência na AC Camargo, passou um tempo lá como staff do serviço do professor Fernando Gentil e estava com a equipe, acho que ele tinha um acadêmico, que era a Lorena,
Chegou eu e o Armando lá para integrar a equipe. Vale salientar que não existia residente. Eram os médicos cirurgiões com estudantes de medicina acadêmicos que auxiliavam em cirurgia e tomavam conta dos pacientes. E aí aquilo ali passou a fazer parte da nossa rotina. Em vez de acordar às 7 horas da manhã para ter aula às 8 na UFC, a gente acordava às 5, estava na Santa Casa às 5h30, 6 horas, para prescrever todos os pacientes, entrar em cirurgia e depois ir para a aula. Então, isso aí já muito cedo já entrou na nossa rotina. Me chama muito a atenção duas palavras importantes que você me trouxe aí. Uma coisa é família, né? Eu acho que começou aí dos pais para os filhos, né? E na Pronutri a gente tem muito esse sentimento de família, né? E também de persistência, né? Porque você não chegou onde chegou e onde está por à toa, né? Você já desde cedo, com a dedicação, muito além do que um estudante de medicina comum faria, né? De acordar mais cedo do que os demais, de estar ali já buscando novos conhecimentos. E aí o doutor Sábio, com certeza, foi puxando, digamos assim, esse gene da oncologia, né? De trazer a oncologia. E aí, como é que você seguiu aí nessa trilha? Isso é uma coisa muito importante para mim. Eu acho que para o Armando, para o Salve também, essa história, porque o Salve, ele tinha chegado, ele era um cirurgião novo, de 30 e poucos anos, muito apaixonado pela cirurgia oncológica. Nessa época, ele fazia tudo. Câncer de mama, abdômen como um todo. Ele não tinha focado ainda na urologia oncológica, então operava tudo. E ele sempre passou uma paixão pela cancerologia cirúrgica, que era como era chamado nessa época. 1000 histórias contava do AC Camargo, do professor Fernando Gentil, né? A história da cirurgia oncológica no Brasil passa por um cearense, que foi o professor Fernando Gentil, que foi o grande preceptor de todos os residentes de cirurgia do AC Camargo até o falecimento dele no final de 89. E o Salve foi residente dele, foi staff do serviço dele, então ele passava toda essa história e fora o aprendizado técnico, 1000 histórias sobre a cancerologia cirúrgica. Né? É tanto que, a partir daí, na minha cabeça só tinha AC Camargo. Eu não ia fazer residência em canto nenhum mais, não prestei prova para nenhum outro canto, somente para chegar no AC Camargo. Sim, e como é que foi lá a tua experiência no AC Camargo? Antes de ir para a cirurgia oncológica, a gente tinha que prestar 2 anos de cirurgia geral. Minha escolha foi já ir direto para São Paulo, porque eu tinha medo de fazer aqui em Fortaleza Ficar e depois por aqui. Me enterrar aqui e não sair nunca mais. Então, eu já fui direto, fui para o Hospital Heliópolis, que era uma grande escola de cirurgia em São Paulo, ainda hoje forma grandes cirurgiões, e de lá para a AC Camargo. A ida para a AC Camargo foi a realização de um sonho, né? Foram 3 anos intensivos. Residente da AC Camargo, ele é submetido a horas exaustivas. Você sabe, se foi residente lá, então a gente vira um fantasminha, né? É verdade. Acorda às 4, não tem hora. De noite ainda e só sai de noite também. Então não vê o sol durante vários meses. Verdade. Eu morava lá na residência do hospital, então eu sei bem o que é isso. E aí você voltou para o Ceará, né? E na verdade, a oncologia acaba que a gente vai se apaixonando por sub-áreas, né? Você vai se colocando, eu como oncologista, você como cirurgião oncológico, a gente faz de tudo, né, no começo, mas tem aquelas áreas do coração, né? E o aparelho digestivo aí, os tumores do aparelho digestivo, acho que foi o que te encantou aí e o que trouxe aí muitas coisas bacanas que você fez ao longo desses anos, né? E de cirurgias, assim, que hoje, assim, eu digo até, eu fico encantada com as cirurgias de fígado, com as cirurgias, os HIPECs, né, aquelas cirurgias do peritônio, até para explicar para o paciente, eu fico assim encantada, porque é tanta inovação, é uma coisa que você não imagina, você beneficiar um paciente que às vezes está com uma doença avançada, e ele tem até, inclusive, chances curativas, né? Isso é muito importante. Como é que foi, então, esse pioneirismo aqui no Ceará, na cirurgia oncológica, esses procedimentos de alto nível que você trouxe, né, que você trouxe para cá, como é que foi isso para você? Assim, já na residência, houve uma mudança no programa de residência da AC Camargo.
A residência de cancerologia, ela sempre foi... o residente entrava, passava um ano mais como um observador, auxiliando cirurgias, e os 2 anos restantes ele rodava em todos os serviços e era o cirurgião principal em todas as áreas. A minha turma foi a primeira turma em que houve uma transição para que o último ano, os 2 primeiros anos normais, rodando em tudo, operando tudo, cabeça e pescoço, mastologia, cirurgias pélvicas, e o último ano dedicado a somente uma área, né? E a minha escolha já aí foi a cirurgia abdominal, né, que era, na época, bem forte lá no AC Camargo. E no último ano, em 99, 98, eu era... A gente sempre teve lá o chefe dos residentes, né? Então, eu era chefe dos residentes do AC Camargo e era responsável por fazer um simpósio dos ex-residentes, que era uma coisa tradicional, assim, da instituição. Esse simpósio de 98 foi o primeiro que não foi feito dentro do hospital. Foi feito fora, extramuro. Aonde? Em Fortaleza. Então, por quê? Quem organizou comigo foi o professor Luiz Paulo Kowalski, que era o chefe da cabeça e pescoço, e aqui o doutor Wilson Mourão, ficou o representante local do simpósio. E a escolha do Ceará foi somente porque, fora São Paulo, era o maior número de ex-residentes do AC Camargo, do Ceará. E ainda hoje a gente tem história lá, né? Interessante. Eu também fui chefe de residente, né? E passamos aí por desafios, né, grandes, né? Aí, nesse simpósio, eu estava entre ficar em São Paulo. Um dos chefes do abdômen lá tinha me convidado para ficar no serviço, doutor Wilson Polara, né? E eu digo, posso ficar, é uma boa, era um sonho, né? É tentador, né? Tentador mesmo. Engajado com o programa de pós-graduação. E quando eu vim para o simpósio aqui, o doutor Wilson Mourão me convidou, não, venha, volte, tem a Santa Casa, você volta aqui para a Santa Casa. O Salve também estimulando voltar para trabalhar juntos. E aí o coração do cearense pesou maior e eu voltei, né? Voltei, fui trabalhar na Santa Casa, um desafio grande pelas dificuldades. E logo depois também entrei no Instituto do Câncer, a convite do Dr. Luiz Porto, né, que era o chefe da oncologia, cirurgia oncológica da época, e trilhei um caminho bom lá dentro, inclusive com várias inovações que a gente... São grandes escolas, né, que você frequentou. E onde é que entrou a ProNutri nesta brincadeira toda que você tem nos contado? Eu nunca perdi, Amanda, a gente nunca perdeu muito contato, né? Durante a residência ele foi para Porto Alegre e eu fui para São Paulo, mas logo eu voltei em 99, eu acho que ele retornou um ano depois. E a gente foi fazer consultório juntos, lá na clínica do meu pai, ali na Antônio Salles, e a gente fazia consultório juntos, tinha até um grupo de estudos chamado NEL. Você lembra NEL, disso? eu fiz parte do NEL, era o logo, né? O nosso logo no começo era o NEL. A gente fazia as reuniões científicas e o Armando com o espírito agregador dele, sem trazia todo mundo, patologista, radiologista. A gente tinha uma reunião que era às terças da Pizza Hut. A gente pedia pizza no almoço e fazia reunião. Era muito legal. Ainda no antigo, né, na primeira sede assim, maior, que foi lá no Hospital São Mateus, né, que foi nossa primeira casa, digamos assim, solidificada mesmo como grupo oncológico. Foi quando eu também voltei, acho que 2007, né? E aí tinha essas reuniões, era muito legal também, discussão de casos, né? E aí você entrou na ProNutri... Teve um meio tempo aí que eu fui desafiado a assumir a chefia do Serviço de Cirurgia Abdominal do Instituto do Câncer. E aí aquilo me tomou muita energia e tempo, né? Então eu fiquei um pouco afastado. Mas quando chegou ali em dezembro de 2008, eu recebi uma ligação do Armando e logo depois do Salve. Rapaz, a gente precisa conversar. Conheço essas conversas, viu? Precisa conversar. Fomos almoçar numa sexta-feira. E aí diz, olha, é o seguinte, você está muito afastado e a gente está precisando de um cirurgião oncológico junto, dentro da equipe. Estamos com uma clínica lá no Hospital São Mateus e precisa que você volte. Na hora.
Vamos lá. E eu lembro... Então, quando eu cheguei lá, né? Aí você já atendia. Já atendi lá. O Armando, você, o Ezequiel. Tinha o E Ezequiel. o Léo já estava? Não? O Léo já estava. Eu e o Léo, a gente entrou junto. Entrou junto, O Leonardo né? Pontes, assim, grande colega também. Eu lembro que eu ficava assim meio nervosa, recém-voltada, né, também de São Paulo. Aí, não, você tem que discutir o caso com o doutor Cássio. Aí eu, meu Deus, vou discutir o caso com o doutor Cássio. Né, assim, aquela coisa, poxa vida, ele é um cirurgião de tanto nome, já desde o começo tinha realmente essa admiração aí pelo seu trabalho e nas inovações que você trouxe, eu achava aquilo incrível, né? Então, o que é que, assim, de cirurgias assim, de altas tecnologias, e não só de um benefício que às vezes você não imagina, você tirar um paciente de um cenário, às vezes, até paliativo e transformar e curar um paciente com uma cirurgia, né? Eu acho que isso a gente fala assim, a oncologia, ela parte muito da cirurgia, né? A cura, né? E você cria cenários aí de pacientes que às vezes com doenças avançadas e se beneficiam de uma cura, né? De uma sobrevida muito maior do que a gente esperaria no contexto se eu fosse apenas fazer um tratamento paliativo, né? Conta aí um pouquinho dessas novas cirurgias. Eu acho que a inovação em cirurgia, em cirurgia oncológica, nunca termina, né? Eu posso pontuar aqui algumas coisas que a gente passou e foi desafiado e teve que responder, né? Vamos lá. Terapia ablativa para metástases hepáticas, com crioablação, eu fui fazer um curso em Detroit para poder aprender, e a gente trouxe para o Ceará essa inovação, por radiofrequência, né? Então, já ali naquela época, dos anos 2000, a gente começou a fazer essas terapias de ablação. Esse DNA, voltando um pouquinho de inovação, você falou de família, eu vi exemplo do meu pai, ele sempre foi um inovador na área dele, e do Dr. Salvio, né? Eu não sei se você sabe, tem duas coisas que quem trouxe para o Ceará foi ele, né? Uma delas foram aquelas cirurgias conservadoras de tumores da cintura pélvica, em pelvectomia interna. Os primeiros 2 casos feitos no Ceará foi o Salvo que fez. Eu me lembro do primeiro caso, era um menino novo, paciente do Dr. Diógenes, lá na Santa Casa, e operamos nós 3. Então, eu entrei no primeiro caso e um outro segundo caso também. Uma cirurgia que envolve ortopedista, cirurgião oncológico. Conservando o membro, né, sem amputar. E a segunda inovação foi a prostatectomia radical, né, retropúbica. E o Salvo começou isso, foi pioneiro. E eu me lembro muito bem dos 2 primeiros casos que eu entrei com ele, também na Santa Casa. Sim. Né? E auxiliei os 2 primeiros casos com ele e o Salvo foi pioneiro nisso. Então, isso ficou sempre na minha cabeça, né? De sempre tentar ir além na cirurgia. Uma segunda coisa que a gente trouxe e fez aqui, né? Você participou disso, participou do caso e realmente foi um esforço muito grande, foi a quimioterapia intraperitoneal, né? A HIPEC, tratamento das carcinomatoses. E nós fizemos o primeiro caso no Ceará em 2011, já lá na Pronutri, no São Mateus, né? Não sei se você lembra. Eu tinha acabado de sair do ICC e a gente tinha esse caso. Tinha voltado a São Paulo um ano antes. Eu e o Armando fomos levar um paciente lá para o doutor Ademar. Ademar Lopes, que é o chefe do serviço de cirurgia oncológica da Secamar. Ele disse, doutor Ademar, eu tenho um paciente meu aqui para operar e tal. Venha você também, que aí você entra em cirurgia e já leva isso aí para o Ceará. Eu disse, tá bom, doutor. O Ademar é muito aberto a essas coisas. Sim. E a gente, um tempo depois, começou, uma casuística que a gente tinha aí para mais de 100 casos operados. Para quem não sabe, né, Cássio, né, é uma cirurgia que você explica só um pouquinho para quem público leigo também, que não conhece essa HIPEC, né, esse termo. O pessoal que se dedica no mundo a tratar carcinomatose peritoneal sempre fala que é a última fronteira da cirurgia oncológica, né, a carcinomatose, né. Ocorre em vários tipos de tumores, ovário, coloretal, né? E isso sempre foi um empecilho para o tratamento adequado dos pacientes. Então, é uma cirurgia que envolve ressecção de múltiplos órgãos, retirada de grande parte do peritônio, e você adiciona uma quimioterapia feita durante a cirurgia, com máquinas de perfusão especial, que aquecem aquele quimioterápico e durante 1 hora e meia, você perfunde a cavidade para tratar o que você não vê, a micrometástase, né? Existem já... Isso não é uma coisa nova, foi inventado por um
cirurgião americano, professor Sugar Baker, na década de 80. Mas até chegar ao que a gente tem hoje em dia demorou muito, né? E eu destaco que você também trouxe isso para o sistema público de saúde, né? Que não é só apenas tratar, né? Então, acho que tratar com equidade todos os pacientes, né? Beneficiar todas as pessoas que têm realmente, que podem se beneficiar, que podem ter umas chances curativas com essa tecnologia. Então, isso você trouxe lá para o Hospital Geral de Fortaleza, que também é uma casa que a gente habita, né? Que a gente mora e gosta, né? De trabalhar com residente, né? De ter essa questão do ensino, que acho que esse desejo, né, de propagar e fazer as coisas crescerem, né, de agregar mais pessoas na oncologia, né? O HGF é uma paixão, né? O HGF hoje em dia, eu acho que o que eu mais gosto de estar ali dentro hoje em dia, Adriana, não é nem a assistência em si, é o ensino. O contato com o residente, eu sou cirurgião do serviço de aparelho digestivo, né? E preceptor da residência também na cirurgia de aparelho digestivo, e 100% do que eu faço lá é oncologia digestiva, e tumores de pâncreas, bisbiliares, né? E o que acontece é que o público em geral, acho que quando tem uma doença dessa, de difícil controle, como uma carcinomatose, ele busca, hoje em dia, em várias, nas redes sociais, na imprensa, e acaba me encontrando de algum modo. Então, eu comecei a receber muito paciente que precisava, com liminar judicial, para conseguir no início, lá atrás, né, esse tratamento, e ia bater no HGF. Sim. Chegava lá, já a direção me chamando, tem uma liminar aqui que a gente tem que cumprir. Sim. E eu me lembro da primeira paciente, uma professora do Iguatu, e ela é uma história linda isso. Ela precisava fazer a HIPEC, que é um pseudomixoma de apêndice, né? Um tumor de apêndice mucinoso. E um dia ela estava tentando com o liminar judicial e não era cumprida essa liminar, aquela morosidade, ela internou por obstrução. Clinicamente, ela melhorou, não precisou operar. Mas ela disse, eu não vou ter alta, vou ficar aqui. E ela passou 3 meses internadas, recusando alta para conseguir ser operada. Esse benefício. Isso faz um tempo já. Sim. Foi 2012, 2013, isso que a gente fez isso. E a paciente está bem, hoje viva, vem todo ano ver a gente. É realmente muito interessante mesmo, né? E tem uma novidade para o ano que vem, né, que a gente precisa também apresentar a vocês, que é o simpósio ProNutri de tumores do aparelho digestivo. É o simpósio que a gente chama o TGI, né, trato gastrointestinal, e a gente está muito animado. Eu queria que você falasse um pouquinho do que pode trazer aí de coisas interessantes para o ano que vem. Eu não sei se você lembra, mas a gente sempre fez muita coisa na ProNutri, né? Aquele simpósio, era o simpósio NEO, aí depois virou o simpósio ProNutri, aqueles encontros com todas as sociedades de especialidades, né? E sempre foi sucesso, né? A pandemia nos retirou um pouco desse mundo científico, até depois o cansaço pós-pandemia, né? As coisas se tornaram muito online, né? Mas o desafio aí, e o Armando sempre à frente disso, a Dani aqui, né? E foi realizado agora o primeiro, o tema foi câncer de mama, e foi um grande sucesso, né? Então, a gente tem agora uma grande responsabilidade de pelo menos manter o mesmo nível de sucesso. E estamos programando aí um simpósio para maio do ano que vem. Tema tumores do trato gastrointestinal e hepatobílio pancreático, né? Então é um desafio enorme. Eu pretendo aí juntar todo mundo que trata câncer do aparelho digestivo, sociedades de cirurgia geral, cirurgia oncológica, cirurgia do aparelho digestivo, os coloproctologistas, com todo mundo da oncologia clínica, né? E a parte multidisciplinar, né? Nutrição, que hoje em dia é uma grande coisa importante para a gente. Eu digo que minha vida como cirurgião mudou depois que se tornou multidisciplinar, né? Aqui. A gente tem na ProNutri uma coisa que é interessantíssima, vale a pena falar, Adriana.
a oncologia clínica já tinha aí um foco na navegação dos pacientes. Isso foi implantado há uns anos e com sucesso absoluto, né? O atendimento de enfermagem, nutrição, psicologia. E eu via aquilo, e como atendendo lá dentro, meus pacientes, por que não trazer essa experiência para o paciente já quando ele chega aqui, antes de ser encaminhado ao oncologista, né? E aí a Pronutri encampou isso aí e nós temos uma equipe fantástica hoje em dia. O paciente é visto por enfermagem, nutrição, farmácia, anestesia, né? O meu grupo está comigo há mais de 10 anos, né? Você conhece todos, né? Sim, sim. 2 primeiros auxiliares que eu tive depois que voltei para a Pronutri, Marcelo e o Fontes, foram meus residentes, estão comigo desde essa época, né? Tá. Nunca mudou. Doutora Fernanda, uma grande anestesista. Então, isso tudo traz uma qualidade. Então, toda essa área multidisciplinar a gente quer trazer para dentro do simpósio também, né? Porque isso agrega demais e eu não sei viver hoje em dia como cirurgião sem ter isso. E como oncologista também, né? Acho que a equipe multidisciplinar tem trazido assim, benefícios imensos. Assim, para mim, como oncologista também, o paciente passar numa avaliação de nutrição, ter uma avaliação importante com a psicóloga, o farmacêutico fazendo aquela conciliação medicamentosa, então ele traz ali, olha, os riscos, o que é que pode ter interação, né? Então, assim, o que é que vai, nesse paciente que vai por cirurgia, muito importante, às vezes é um paciente que tem um problema cardíaco, tem algumas comorbidades que a gente chama, né? E a enfermagem que, assim, abraça os pacientes, literalmente pega na mão deles e a navegação é isso, ela vai navegando com o paciente nessa trajetória, né? Então, para a gente isso, assim, é um grande benefício, né? Acho que eu não vejo mais a oncologia e a cirurgia sem a equipe multidisciplinar. E nesse simpósio, a gente também vai privilegiar muito, trazer inovações na área da farmácia, da enfermagem, da nutrição, da psicologia, o quanto isso tem impactado na vida dos pacientes, né? A gente não trabalha sozinho nunca, né? Não, nem dá, né? Eu acho, assim, o mais fantástico da gente trabalhar ali na Pronutri como um centro de oncologia integrado, né? Cada vez mais expandindo, vão ter novidades aí no futuro, trazendo mais serviços para dentro da Pronutri. Você vê isso no dia a dia, no benefício que traz ao paciente. Muitas vezes a gente está ali atendendo, né? Meu consultório é no térreo, o seu ali no primeiro. Caso eu tenha um paciente aqui que já desce, já discute o caso, já resolve ali rapidamente, o que é uma reunião multidisciplinar, né? Então a gente faz isso de uma maneira fácil e traz um benefício muito grande para esses pacientes, né? Tem alguma dúvida, alguma medicação, chama o farmacêutico que está ali em cima, debate com ele, né? O farmacêutico me procura, ele me diz, olha, dá uma checada aqui realmente, né? Então essa é interessante. E quando eu preciso da enfermeira, né, eu disse, nossa, elas vão realmente lá onde está o paciente, depois o paciente vai ao encontro delas, isso é assim, muito importante, né? Eles se sentem muito acolhidos, assim, muito cuidados, né? Porque o nosso dia a dia é muito corrido, então só o médico não consegue dar conta, de fato, né? Essa equipe multi aí é um benefício muito grande. Aí é o nosso desafio, né, Adriana? Eu acho que trazer essa experiência e mostrar isso dentro de um simpósio, para que isso seja difundido, esses protocolos que a gente adota hoje em dia de recuperação rápida do paciente, eu cada vez mais eu fico impressionado. Cirurgias grandes de fígado, no terceiro, quarto dia o paciente vai para casa. Antigamente, eu peguei aí na época antiga da cirurgia, operava um estômago, você passava 10 dias para começar a se alimentar, né? É verdade. Hoje em dia, primeiro dia, já se alimentar, né? Com fome querendo comer, né? Mas é isso, Cássio. Muito obrigada aí pela sua participação. Aqui foi um bate-papo muito agradável e eu espero que a gente tenha outros mais divulgando esse trabalho incrível que a Pronutri faz. Obrigado. Então é isso, meus amigos, minhas amigas. Terminamos mais um podcast da Pronutri Oncologia. Espero que vocês sigam a gente nas redes sociais. A gente está bem ativo e gostaria muito que vocês participassem com perguntas, né? Mandando também sugestões de mais vídeos. E a gente vai continuar com vocês nesse trabalho incrível que a Pronutri tem feito. Obrigada.